Ora bem, boa noite. Chamo-me Margarida Pereira e estou aqui com muito prazer a convite do Vítor e queria agradecer-lhe este convite para estar aqui presente para fazer a moderação desta sessão com... É um prazer estar aqui, uma honra com a Margarida Cardoso e dar os parabéns ao Vítor também e a toda a equipa que produz este close-up já há 10 anos, não é? E eu venho, não venho sempre, mas venho de vez em quando, sim. E durante o ano também. Portanto, muito obrigada. A Margarida Cardoso, penso que as pessoas conhecem, né? Tem uma filmografia bastante extensa, muito extensa, 25 anos, não é? São os anos. mas também os títulos, na verdade. Nós hoje vamos ver dois filmes do início, não é? Um deles ainda do século XX, Natal 71, 1999. E o outro, Kuchakanema, também do princípio do século XXI, 2003, não é? O nascimento do cinema. A filmografia da Margarida Cardoso é muito consistente e muito coerente. Ela tem olhado muito para a questão colonial, para a África, e tem feito filmes particularmente consistentes dentro dessa temática que começa, diria eu, com o Natal 71 e onde se nota, eu gosto particularmente desse filme, na verdade, onde se nota também um pendor autobiográfico no início do filme, é um documentário, mas começa pela sua própria biografia, que eu acho isso particularmente interessante. E também nesse filme vai falar da sua relação com a África, desde o início, não é? E eu gostaria de saber se depois essa relação se estende, se isso é quase uma espécie de programa que talvez inconscientemente apareça ali desde o início a sua relação com as fotografias tiradas em África, em Moçambique e essa ligação familiar. E talvez começássemos por aí. Posso falar também um bocadinho do Kuchakanema, já agora, a questão de que o Natal 71 é um filme que olha muito bem e que nós devíamos ver todos na escola, na verdade, que olha muito bem para a questão colonial e para a questão da guerra colonial. Não é? A partir de Portugal, de alguma maneira, não é? Mas o Kuchakanema faz o outro contraponto, que é olhar para a guerra colonial, também para a independência, para o pós, não é? A partir de Moçambique. E, portanto, aí já não há uma guerra colonial, há uma guerra da libertação, não é? Portanto, é outro olhar, penso eu, e é muito interessante que eu acho que se faça esse contraponto. Não sei se a Margarida depois também quer falar um bocadinho sobre isso. E também o facto, outra coisa que eu acho muito interessante no Kuchakanema é a questão do título, não é? O nascimento do cinema. Poderia ser o nascimento da nação. Mas a Margarida escolheu chamar Kuchakanema o nascimento do cinema, e eu acho esse quase uma espécie de pun, não é? Como dizem os ingleses, um trocadilho, porque, na verdade, é a forma como a nação é criada, parece-me, através do cinema, e eu gostaria também de ouvir um bocadinho, se pudesse falar sobre isso. Tenho aqui mais perguntas sobre estes dois filmes em particular, mas deixo à Margarida também falará com certeza melhor que eu sobre isso. Obrigada, Margarida, e obrigado ao Close-Up por ter escolhido mostrar alguns dos meus filmes desta longa carreira de 25 anos. Um pouco respondendo à pergunta da Margarida sobre... Eu acho que sempre segui este caminho de explorar estas questões mais relacionadas com o passado colonial, a pós-colonial, por a necessidade. Quer dizer, eu nunca tive um programa ou uma agenda em relação aos temas. Eu, aliás, durante bastante tempo e ainda hoje, tento às vezes... de uma forma mais
determinada a afastar-me e tentar perceber, mas será que se eu for por este caminho, se calhar vou encontrar outra coisa e vou sempre parar ao mesmo caminho. Portanto, acho que há qualquer coisa aqui que tem a ver com essa questão de ter vivido parte da minha infância lá, mas não interessa se foi lá ou se foi noutro sítio. Acho que o que eu vivi na minha infância foi só talvez um grande silêncio, uma grande confusão em relação ao que era esse passado, e que vocês vão ver no Natal 71, aparece o meu pai e aparece pronto, a minha voz off a falar da questão mais biográfica do filme, e é verdade que pouco falávamos sobre a guerra colonial nessa altura. Talvez hoje se fale um bocadinho mais, e eu estou agora a falar do Natal 71, mas quase que posso fazer um paralelo entre os dois filmes, entre o Natal 71 e o Kuchakanema. Ambos estão ligados a duas ficções, o Natal 71 e o Kuchakanema estão ligados um bocadinho ao que é a Costa dos Murmúrios, e depois a Yvonne Kane. Sempre fiz entre documentário, ficção, investigação sobre o passado, juntando os dois, as questões temáticas dos filmes documentais. Mas há uma coisa que eu, às vezes, quando penso mostrar estes filmes, que um deles, como tu disseste, Margarida, é do século passado, eu também tento perceber o que é que seria hoje o olhar sobre estes temas, e muitas vezes o que foi, porque é que foi tão importante fazer aquilo naquela altura, e porque é que estes objetos continuam a existir de reflexão hoje. E quando foi o Natal 71, talvez as pessoas não se apercebam ainda bem que as coisas não são como eram, mas eu, para obter, vocês vão ver, há vários tipos de imagens e tudo isso, mas as imagens que haviam na altura e as mesmas que existem hoje, na altura não eram tão de fácil acesso. Portanto, todas as imagens que vocês vão ver de arquivo e tudo isso são imagens que eu tinha mesmo que ir ao arquivo das Forças Armadas, do Exército, e depois estar a ver numa mesa onde havia um senhor que sempre que aquilo saltava o filme, ele tirava 3 ou 4 fotogramas, atirava para o lixo, e eu ficava tipo, não. Mas ainda não havia muitas condições de pesquisa, e era numa altura, portanto, o filme sai em 99, portanto, eu comecei a fazê-lo em 98, ou se calhar em 97, e havia uma grande expectativa para haver finalmente um grande filme sobre a guerra colonial. E eu nunca percebi, quando contactava com os militares, que me pediam para... É agora que a senhora vai falar de tudo o que nós passamos. E era muito difícil nessa altura perceber, as pessoas não tinham ainda consciência de que as coisas são... de que não existe uma verdade, não é? Existe uma constelação de experiências que cada pessoa viveu, mas viveram num momento mais forte e mais central de uma guerra. Outros estavam no escritório, outros estavam aqui, outros estavam lá. Mas nessa altura, quando eu comecei a fazer o Natal 71, era muito difícil explicar isso às pessoas, e foi uma experiência muito forte nesse sentido. Também foi forte a experiência no Natal 71, eu ter tido a ideia de falar da guerra colonial a partir de um disco, de um LP, com canções e fadistas, e misturar fadistas e militares e guerra. À partida não parecia assim uma ideia tão boa naquela altura. Quer dizer, não havia tanta... as pessoas não aderiam tanto a participar no tipo de filme, mas acho que depois, no final, acabou por ser um filme onde há muita emoção, quer dizer, onde as pessoas falam mais da sua emoção e menos de factos, e acabou por funcionar bem. E no Kuchakanema acho que eu tenho muita coisa, e vocês vão ver em ambos os filmes, a questão da imagem é muito importante, a imagem como testemunha, a imagem como memória. Como memória, e também como a imagem como contendo sempre alguma coisa que está para lá daquilo que foi o objetivo de quem as produziu, porque todas as imagens que nós temos acesso, e vão também ver isto no Banzo ou nos outros filmes, na Costa dos Murmúrios é a mesma coisa, todas as imagens que foram produzidas com o sentido de propaganda ou para mostrar determinada coisa,
elas acabam sempre por conseguir ser interpretadas de outra maneira, ou porque nós vimos mais devagar, vemos frame a frame, não é a mesma coisa que 24 frames por minuto, e consegue-se sempre obter algumas coisas de interessante na forma de vermos as imagens. E foi assim que eu consegui, na realidade, construir um pouco o filme. Sim, sim. Ambos os filmes. Eu gosto muito, particularmente, em ambos os casos, na verdade, que é partir da memória pessoal, e no Natal 71 isso é muito premente, não é? Para, no fundo, falar da memória coletiva, não é? De toda uma nação. No caso, e da forma como a nação se constrói. Também no caso do Natal 71, a questão do Estado Novo, a forma como o Estado Novo constrói uma determinada ideia de nação, não é? E aquelas imagens creio que são aquelas imagens de arquivo da inauguração do Estádio Nacional, que estão no início do filme. Sim, sim, sim. Com o texto do António Lobo Antunes, que funciona muitíssimo bem ali, fantástico, não é? Eu também tive muita sorte, porque na realidade, no meio daquela catástrofe que eram os arquivos militares, e devo ter sido guiada por algum anjo especial, eu fui encontrar uma caixa de filme de um positivo, portanto um filme para passar com som... como é que se chama o som que tu lias com ótico? Portanto, era mesmo uma cópia, e a lata dizia Natal 71. E na realidade era uma espécie de videoclipe da época do disco, que tiveram a paciência de fazer, e portanto isso deu-me alguma possibilidade de pelo menos verem no filme, não só ouvirem o que era dito, mas também verem que tipo de imagens eram associadas àquela propaganda, não é? Uhum. Pois, o arquivo aqui é muito importante, não é? E da forma de como... No caso do Cuxa-Canema, particularmente a questão moçambicana, não é? Da criação da nação, o facto deles pegarem no cinema para, no fundo, mostrar a nova nação, não é? Eu acho essa questão da memória também muito importante e em ambos os filmes, na verdade, não sei. O Cuxa-Canema também, acho que é o Natal 71 que passa primeiro, não é? E o Cuxa-Canema corresponde a uma altura onde eu estava a filmar lá em Moçambique, em Maputo, e a filmar com a Solveig, norte de Londres. E um amigo que fazia som foi mostrar o Instituto de Cinema de Moçambique, que tinha sido criado após a independência, e para mim aquilo, fiquei logo a achar que poderia fazer um filme com aquele lugar, porque era as pessoas lá sentadas, não havia nada, porque o arquivo tinha ardido, mas as pessoas estavam lá nas mesas de montagem, nas salas. E, portanto, era uma coisa que parecia que existia, mas não existia, como diz um dos personagens no filme. E depois eu percebi que havia um arquivo onde havia todos os negativos, que ainda estavam lá, mas que as pessoas, como não eram positivas, não consideravam aquilo sequer acessível. E acabei por ficar muito tempo lá em Maputo a ver aquelas coisas todas. E lembro-me que no início tinha uma ideia um bocadinho romântica sobre fazer uma coisa sobre o cinema, porque o Godard tinha lá estado, por isso é que se chama também o nome do projeto do Godard, que era o Nascimento de uma Nação. E Cuxa-Canema quer mesmo dizer o nascimento do cinema em Xangana. E tive lá bastante tempo a fazer aquilo e a ver os filmes e tudo isso. E no início eu estava muito focada em fazer uma coisa sobre como a linguagem cinematográfica portanto, no tempo colonial, a linguagem cinematográfica no pós-colonial, mas logo fiquei... na realidade, a linguagem era exatamente a mesma, só que o discurso falado era outro, mas toda a estética era a mesma, e então acabei por, claro, render-me ao conteúdo que está na imagem e que vocês vão ver,
muito rico historicamente e são realmente pérolas do que foi a ideia de um país muito sonhado e que as pessoas realmente achavam que ia funcionar muito bem. Eu não sei se esse filme, há um filme da sua filmografia documental, que é o Licínio de Azevedo, Crónicas de Moçambique, que eu não vi, confesso. Portanto, não, eu não sei se esse filme também tem relação com... Tem, é um não cineasta tem? moçambicano que é o Sim. Licínio de Azevedo, que desde 75 lá está e faz muitos filmes, agora não, porque já é mais idoso e já está mais com vontade de descansar, mas que fez praticamente filmes desde o início e vocês vão vê-lo no Cuxacanema, ele é muito cómico, e está a contar como é que participou num filme de produção jugoslava, onde ele tinha que construir um script muito nacionalista e vocês vão ver, é um pouco cómico, mas e ele continua lá em Moçambique. Eu fiz um filme com ele, que é uma encomenda do Canal Plus sobre cineastas. Ok. Obrigada. E pronto, não sei se podemos dizer mais algo. Sim. Eu confesso que o Natal 61, que é um filme sobre o qual também já escrevi, na verdade, é um filme que me enche as medidas, devo dizer. Acho que este documentário está realmente... é do século passado, e isto é importante, na verdade, quando eu disse... Porque foi dos primeiros, na verdade, a fazer esta... porque, entretanto, muita gente começou a trabalhar sobre estas questões da pós-memória até, e da Guerra Colonial, mas também do Estado Novo. Mas este está ali em 1999 e acho que tem o seu quê de pioneiro também em termos de documentário sobre estas questões. A partir de uma revisitação, digamos assim, uma espécie de pós-memória, na verdade, porque apesar de estar lá no início, a Margarida Cardoso era criança, não é? E não viveu necessariamente, ou não tinha a perspectiva da guerra, não é? E, portanto, é uma lembrança que vai buscar atrás, não é? E pronto, espero que as pessoas gostem e eu tenho a certeza que vão gostar. Só queria dizer uma coisa que é, só mesmo para terminar. A única dúvida que ambos os filmes têm produção de vários países, não é? Nessa altura conseguia-se juntar algum interesse. Não é bem por estas questões que eu percebo que as questões têm épocas e têm os seus resultados e no caso do Cuxacanema foi ótimo porque o arquivo foi em parte recuperado, a Cinemateca Portuguesa acionou um protocolo, tudo o que lá está não foi mais mexido, não aconteceu mais nada, está tudo na mesma, mas pelo menos as coisas foram salvas. E isso eu fiquei muito contente com essa possibilidade. Acontece que quando eu penso no que era fazer os filmes hoje, não é fazer em nível de produção. O que me inquieta mais é a questão de que as questões relacionadas com o passado, não especificamente com este passado, mas que há uma dificuldade muito maior em fazer as coisas. Eu penso, se estes filmes nunca tivessem existido, não é? O que é que seria, não é? Porque neste caso, desde o primeiro filme, o Natal 71, até a Meso entra como uma coisa de música, porque é uma coisa relacionada com música, não sei o quê, uma televisão de música, não é? E nessa altura havia na Europa toda realmente um outro vibe em relação ao passado, à memória, eu às vezes fico um bocadinho inquieta, mas estou muito contente, pelo menos que estes filmes, objetos de reflexão na realidade que vão ver, que ainda puderam Sim. existir. E desejo-vos uma boa projeção e queria agradecer à Margarida também. Obrigado. Fazer propaganda ao programa e no caso à retrospectiva da Margarida Cardoso. Amanhã, ao final da tarde, às 6h30, passa o filme Understory, que é um filme muito importante, uma espécie de trampolim para o filme Banzo. É um documentário, mas que trata em grande medida o mesmo assunto. E o filme Banzo passa na tarde de sábado às 3 da tarde. Nas duas sessões, a realizadora vai estar presente.
passou em Évora há pouco tempo. Foi uns jovens que se enganaram e que iam ver outro filme e foram ver o Understory. E, por engano, sentaram-se na sala. E depois, na manhã seguinte, eu estava numa esplanada em Évora e veio um grupo dizer obrigado, obrigado. Nós nunca iríamos ver, mas fomos e gostámos muito. Acho que é um filme que merece a pena ver, apesar de ser um filme um bocadinho diferente, é mais ensaísta. Sim, mas realmente acho que funciona bem. Boa ação, então.